Eu quero que Deus, né, ministre nas nossas vidas o desejar, né, a transformação na vida do próximo, né? De a gente esperar que aconteça na vida de outras pessoas aquilo que já aconteceu na nossa. Não é uma obra que nós realizamos, não está em nós essa capacidade de transformar ninguém, de fazer as pessoas mudarem a sua forma de ser. Mas a gente sabe que com a presença de Deus, que com a palavra de Deus, isso é possível. E que a gente se alegre com isso. Esse texto vai levar a gente a pensar sobre isso, entre tantas coisas, mas eu sinto de iniciar dizendo, né, Deus deseja transformar pessoas. Deus deseja abrir os olhos das pessoas. E Ele pode fazer isso, Ele tem esse poder para fazer isso. Eu falo isso porque muita gente se aproxima do povo de Deus, se aproxima da igreja do Senhor na terra e não experimenta essa transformação. E às vezes nós somos os culpados também, né? Porque às vezes a gente nem ora por isso. Porque às vezes a gente se satisfaz vendo a pessoa tendo parado de beber, fumar, sei lá, qualquer outra coisa do tipo, né? A gente diz, ai, que bênção, né? A pessoa se tornou um cidadão melhor para o município, uma pessoa melhor para a família. Mas Deus tem muito mais do que bons comportamentos, né? Deus tem vida eterna, Deus tem salvação. E para que uma pessoa experimente esse melhor de Deus, né, ela precisa passar por esse processo, por esse encontro, por esse momento. E nós como igreja, nós como cristãos, podemos colaborar para que isso aconteça. E uma das formas é orar. É orar. Não fique satisfeito por ver uma pessoa abençoada no casamento, abençoada na vida financeira, abençoada em outras áreas, né? Deseje que essa pessoa tenha um encontro com o Senhor, de tal forma a experimentar, né, a maior bênção que o indivíduo pode receber, que é a salvação, que é a vida eterna, que é o perdão dos seus pecados. Porque muitos seguem, né, por outros motivos, por outras intenções, e esse texto vai mostrar isso, vai nos fazer entender isso. Não tem nada de errado em alguém se aproximar de Jesus com outra intenção, porque às vezes o sofrimento, a dor, né, leva pessoas a buscar Deus por causa do sofrimento. Mas que ao encontrar o refrigério, ao encontrar cura, ao encontrar a bênção, como nós cantamos aqui, né, ela possa também encontrar Ele como Salvador, possa ter uma experiência com Ele como Salvador, que a pessoa possa reconhecer que precisa dEle porque é pecador, não porque está com uma dor, ou até rimou, né? Não porque está com uma dor, mas porque é pecador, né? E Ele vai curar a dor e vai perdoar os pecados dessa pessoa, se os olhos dela se abrirem, se ela reconhecer Ele como Senhor. Tá bom? Vamos deixar para o final, se der certo aí, depois alguém me passa aqui no ponto, tá? Estou brincando. Capítulo 24 diz assim. Vamos falando aqui. Eu vou me deter um pouquinho no caminho de Emaús, a partir do versículo 13, mas vamos ler, já como é um domingo de ceia, vamos ler. A palavra de Deus não faz mal para ninguém, então alguns versículos a mais não tem problema. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Elas ali já viu que eram só mulheres, né? E bem de madrugada. E acharam uma pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestidos resplandecentes. 2 anjos, né? E estando elas muito atemorizadas,
E baixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galileia. Essa palavra lembrai-vos, sabe? É uma palavra que serve para a gente hoje. A gente precisa lembrar daquilo que já foi dito, né, pelo Senhor, através da sua palavra. Na época, o próprio Jesus tinha dito a eles, né, sobre o acontecimento, sobre o que iria acontecer. Só que a gente esquece muito fácil das coisas, principalmente daquilo que é de ordem espiritual. Então, aqui já é uma dica, né? Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Isso tudo elas já sabiam. Todos sabiam, todos os discípulos, os seguidores de Jesus sabiam disso, que iria acontecer dessa forma, né? No 8, vai dizer o quê? E lembraram-se das suas palavras. Graças a Deus. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, que diziam essas coisas aos apóstolos. Sabiam que, então, essa é uma informação interessante, né? As primeiras pessoas que anunciaram a ressurreição de Jesus foram mulheres. Elas foram mais cedo, foram de madrugada e receberam essa visita do anjo lá que falou para elas, e elas saíram dali anunciando já a ressurreição de Jesus. É claro que eles não creram assim de imediato, mas estavam anunciando, né? E as suas palavras lhe pareciam como desvario e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, baixando-se, viu só os lenços ali postos e retirou-se admirado consigo aquele caso. Pedro já meio que entendeu, né, que poderia realmente ter acontecido a ressurreição de Jesus. Mas percebem aqui, já percebem nesse início de leitura, queridos, que a gente tem uma facilidade para esquecer aquilo. O que nós temos que lembrar hoje? Na época, eles teriam que entender, lembrar que Jesus seria preso, entregue aos pecadores, e que iriam crucificá-lo, ele seria morto, e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, tinha acabado de acontecer isso, e a gente percebe que os mais próximos ali, e se alguém foi de madrugada lá, é porque eram os mais próximos, eram aqueles que ouviam tudo, sabiam de tudo, mesmo assim, não estavam conseguindo entender, aceitar, né? Pensaram, quem sabe, que tivessem roubado o corpo de Jesus ali. Por isso os anjos já vieram e comunicaram que era a ressurreição, conforme os profetas tinham dito. Nós temos hoje a mensagem, palavras para nós hoje, como igreja, de que ele vai voltar, né? E pode que aconteça esse dia e muitas pessoas estejam aí desapercebidas, mas já foi dito, já foi anunciado, já foi falado que ele vai voltar. Ah, está demorando, mas isso não quer dizer que ele não vai voltar. Ele vai voltar, e essa mensagem a gente precisa manter ela sempre em nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, no nosso entendimento, porque é certeza de que ele vai voltar. E ele vai voltar, e a Bíblia já nos alerta que muitos vão estar dormindo, muitos vão estar desligados, desconectados. Muitos que estavam envolvidos com todo esse movimento, né, da igreja de Jesus na terra, poderão só estar envolvidos nos movimentos, né, e não com o Senhor, não considerando a palavra do Senhor, e ser pego de surpresa no grande dia do Senhor. Nós vamos ver aqui agora, a partir do versículo 13. Eu quero me deter um pouco mais, é o caminho de Emaús, queridos. É
das últimas narrativas do Evangelho de Lucas. E além de Lucas, só o Evangelho de Marcos vai falar apenas em 2 versículos sobre essa passagem aqui do caminho de Emaús, de forma bem resumida lá. Mas Lucas registra com alguns detalhes esse acontecimento. Tudo é no domingo. Jesus morreu na sexta-feira, né? No domingo de madrugada ele ressuscitou, porque se elas foram de madrugada, o corpo dele já não estava lá, então ele ressuscitou no domingo de madrugada. E está acontecendo isso daí, as mulheres estão anunciando lá, bem de manhã, né? Uns não estão acreditando. 2 deles, vai falar aqui, discípulos. Eu ouvi recentemente, né? O Bruno estava junto, o Heron, alguns, o Silvio, né? Nós ficamos maravilhados, assim, de algumas informações que recebemos. Esse professor, ele falou que poderia ser um casal, né? E eu fui buscar essa informação. Existe realmente essa possibilidade de ser um casal. Estavam discípulos do Senhor que estavam voltando para a sua cidade, que era Emaús. Mas vamos ficar como discípulos. Não vamos mencionar aqui a questão casal, né? Discípulos, que é como a Bíblia fala. Eles eram discípulos de Jesus e estavam voltando. E dá mais ou menos 11, 12 quilômetros. É daqui como em Pinhais, mais ou menos, a distância de Jerusalém até Emaús. E o que acontece na leitura? Você vai perceber que eles estão andando tristes. Eles estão decepcionados. Só que eles estão cometendo algo que não deveriam cometer. Por quê? Porque eles estão voltando. Se a gente ler todo o Evangelho, todo o capítulo 24, você vai perceber lá no final dele, acho que no versículo 49, que Jesus tinha dito a eles que eles deveriam ficar em Jerusalém, para os discípulos, né? E aqui esses 2 estão voltando para Emaús já no domingo, eu imagino de manhã, que se dava 11 quilômetros, ou sei lá, após o almoço, eles estavam voltando. Eles estavam voltando por quê? Porque para eles é como se tivesse dado errado, né? Deu tudo errado. Criamos toda uma expectativa, já estamos seguindo a ele 3 anos, cheios de esperança, de que ele, né, fosse realizar algo extraordinário, viesse mudar toda a política que está nos oprimindo, nos sufocando. E agora já é o 3º dia. Então, queridos, a gente precisa tomar cuidado, a gente já vai ler aqui. Tomar cuidado, porque a gente pode pegar um caminho errado quando a gente é decepcionado, quando a gente é frustrado com alguma coisa. Jerusalém era o lugar, ali o centro do culto, da adoração ao Senhor. Era para eles ficarem ali, essa era a mensagem. Quem sabe eles tivessem até se arrependido de ter gastado esse tempo todo acreditando numa mensagem que agora havia terminado com a morte daquele que era toda a esperança para eles. Então, quando dá alguma coisa errada na nossa vida, querido, a gente precisa prestar atenção, porque a gente pode pegar um caminho, às vezes inverso, né, um caminho que vai nos levar para um destino, para um lugar onde Deus não está aprovando, onde Deus não gostaria. Você conheceu o Evangelho, nós conhecemos o Evangelho, nós temos que acreditar no Evangelho, nós temos que acreditar no que está escrito, porque se a gente não acreditar no que foi dito, no que está escrito, a gente pode sair para as marginais, deixando a principal, e pode, lá na frente, né, bater com a cara na parede, e às vezes já não tendo mais possibilidade de um retorno, de um recomeço. Com muita gente acontece isso. E esses discípulos de Jesus aqui, queridos, eles não tiveram uma experiência com Jesus. A gente já vai ler esse texto.
Eles não tiveram, se você perceber, depois no detalhe da leitura, você vai ver que eles seguiam a multidão, eles faziam parte, eles estavam lá com a carteirinha lá de discípulos de Jesus. Eles eram, tanto que são mencionados como. Mas eles não haviam tido uma experiência com Jesus. Quando eles vão dizer lá, andando lá, eles vão dizer assim, ele era um profeta. Queridos, Jesus não era um profeta. Jesus não veio para ser um profeta. Jesus veio para ser o Salvador da humanidade. E eles olhavam para Jesus, esses dois aqui, e imaginavam Jesus como um profeta. Nivelavam Jesus igual a profetas que eles conheciam, sabiam. E Jesus está muito acima de ser apenas um profeta. Então, muitos perdem a oportunidade de conhecer Jesus porque se satisfazem em saber que ele é um bom homem. Ele tem uma boa palavra. A mensagem dele é uma mensagem de amor. Então, eu me satisfaço em estar próximo de alguém que é bom, que é um profeta. E deixo de experimentá-lo, deixo de conhecer quem realmente ele é. E é isso que estava acontecendo com esses dois. Porque os outros não saíram, mas esses dois saíram. E eles vão dizer de Jesus como sendo apenas um profeta. Então, nós não podemos perder a oportunidade de conhecer Jesus, queridos. Porque a transformação que pode acontecer na vida do indivíduo está no fato dessa pessoa conhecer Jesus, se entregar a Ele, se render a Ele. E a gente precisa aproveitar isso. Esses discípulos não aproveitaram durante esses 3 anos. Eles vão ter a oportunidade deles aqui, vão ter, porque Jesus é misericordioso, né? Veja, no primeiro dia, que nem disse o professor que a gente viu a aula, né? No primeiro dia de ressuscitado, que era no domingo aqui de manhã. Aqui está falando do domingo da ressurreição. No primeiro dia de ressuscitado, quando Jesus, segundo o professor, né? Ele pensando, ele falou, ele poderia tirar vamos dizer, vou tirar uma folga agora, vou descansar, cumprir minha missão, né? Meu primeiro dia de ressuscitado, o professor disse, né? E olha o que ele faz, né? Ele sai atrás de 2 desviados, né? Ele sai atrás de 2 desviados. Ele vai atrás de 2 que não conseguiram entender o que ele estava passando ali durante os 3 anos. E Jesus só foi para a cruz, né? Passou pela sua sofrimento, morte e ressurreição, depois que ele sabia que tinham outros que já tinham entendido, né? Tantos outros entenderam. Por isso que ele foi para a cruz, terminou a missão dele, porque ele sabia que tinham pessoas que já tinham entendido e que não iriam segui-lo dali para frente só por causa de cura, por causa de bênção, mas porque tinham entendido a mensagem da salvação. Mas esses 2 ainda não. Esses 2 ainda não. Então vamos ver a leitura lá. E eu fico muito feliz, queridos, quando eu vejo pessoas relatando o seu encontro com o Senhor, né? Nós estávamos falando do Jim agora há pouco, né? Eu estava vendo ele falar num programa aí esses dias, né? Aí ele contando, perguntaram para ele como foi a sua conversão. Eu já ouvi ele falar uma vez aqui, né? E eu ouvi ele falar de volta lá, que foi por acaso, ele fala, né? Ele estava num corredor, numa igreja lotada, e alguém fez um convite, alguém quer receber Jesus, e ele levantou para o outro sair, estava do lado dele, ele estava sentado próximo do corredor, e os de trás vieram e empurraram ele para frente, né? E quando ele viu, ele estava na frente, e na frente já tinha alguém que levou para uma salinha, e quando ele viu, ele falou que estava numa salinha, sendo constrangido, chorando, e estava recebendo Jesus ali, porque a presença do Senhor estava naquele lugar. Enfim, é tão maravilhoso quando a gente ouve testemunhos de pessoas que têm um encontro com o Senhor, que são assim transformadas pelo poder do Senhor. Um tempo atrás eu falei sobre aquela passagem tão conhecida de Zaqueu, né?
que Jesus não pregou para ele. Jesus só estava jantando com ele, almoçando com ele, né? E o texto já começa falando, e ele falando, né? Vou devolver, vou consertar, vou acertar. Ele está arrependido do que ele fez. Jesus termina dizendo, hoje a salvação chegou nessa casa. É tão maravilhoso ver pessoas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Eu, como pastor, eu não me sinto realizado em ver alguém apenas, né, desfrutando de uma vida melhor por estar servindo ao Senhor. Meu desejo como pastor é que todos experimentem o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Sejam transformadas por essa palavra que tem esse poder, né, de quebrantar o ser humano. Então diz assim, a partir do versículo 13. E não esqueça que é domingo, né, que Jesus tinha acabado de ressuscitar. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios. 60 estádios. Cujo nome era Emaús, né? Emaús significa fonte de águas quentes. Como eu disse há pouco, 11 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. É o assunto do dia, né? Se fosse nos dias de hoje, estava no Instagram, sei lá, estava circulando aí né, o acontecido em Jerusalém, que era a morte e a ressurreição de Jesus, ou para muitos só a morte, né? A maioria ainda não sabia da ressurreição, mas esse era o assunto que estava lá na região, lá, né? E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Amém, queridos? Veja que coisa maravilhosa. Você quer ver alguém ser transformado pelo poder de Jesus? Ande com essa pessoa, como Jesus andou com esses homens, ou com esse casal. Ande desejando que eles entendam o que eles não tinham entendido, não entenderam até aqui. Existem muitas pessoas que elas não são transformadas, as escamas não caem dos olhos, porque, às vezes, a igreja, Jesus, que hoje Jesus na terra é a igreja, né? Não anda com a pessoa. Jesus andou com esses homens, e a gente vai ver no desfecho, que ele andou de forma intencional, ele andou porque ele queria que eles não ficassem de fora. E a gente sabe que Deus, o Senhor, não quer que ninguém fique de fora. Que todos sejam salvos. Esse é o desejo de Deus, né? Uns aos outros, e se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Esse aqui é o meu motivo de oração daqui a pouquinho. Eu quero orar para que Deus abra os nossos olhos. Abra os olhos de outras pessoas. Que Deus seja assim conhecido, se revele, que a gente não veja Deus só como alguém distante, como alguém que só quer cuidar de uma área da nossa vida, sei lá, eu quero orar para que isso aconteça nessa manhã. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Ele conhece todas as coisas, querido. E mesmo assim, ele inicia uma conversa, ele faz uma pergunta, ele quer saber do que se passa no coração, mesmo ele sabendo. Você pode dizer, Deus sabe todas as coisas, Deus sabe das minhas crises, das minhas angústias, dos meus medos, tristezas. Mesmo assim, ele quer que você fale disso para ele. Que você converse com ele como alguém que quer te ajudar nesse processo. Está decepcionado, como esses 2 aqui estavam, voltando para casa, frustrados, saiba que ele vai estar por perto. Ele vai usar a igreja dele na terra para que alguém se encoste em você de vez em quando ali para que os teus olhos vejam, né? Para que o teu coração se aquiete, para que você entenda o plano de salvação, para que você possa recomeçar, reconsiderar, né? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe, no 18, és tu só peregrino em Jerusalém?
E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Chamaram Jesus de peregrino, né? E desinformado. No 19. E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, falando dele para ele, ó. Que foi varão, o quê? Profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Os judeus lá tinham uma crença lá que a alma só saía do corpo depois do terceiro dia, né? Então eles esperavam até o terceiro dia, né? Então, para eles lá, esses dois aqui, acabou. Se tinha alguma possibilidade, agora zerou, nenhuma. Vamos embora, vamos para Emaús. Então eles estão contando o acontecido aqui para Jesus. E veja como Jesus, né, deu atenção a eles. Nós ouvimos nessa aula que participamos recentemente a importância de você dar atenção, mesmo que você saiba que Jesus estava, imagine, estavam falando dele, do que aconteceu com ele. E mesmo assim, ele está ouvindo atentamente duas pessoas que estavam tristes. Porque quando se ouve alguém que está triste, aquela tristeza pode ir embora. As coisas podem mudar na vida daquela pessoa. E é o que vai acontecer. E na verdade, é verdade que também algumas mulheres, lembra que a gente leu lá atrás? Dentre nós, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, ele não ouviram. Aqui eles contaram toda a história, certinho do que tinha acontecido, que as mulheres tinham ido, que alguns tinham falado, foram lá, não viram Jesus, mas que realmente o corpo não estava lá. Então, tudo tinha acontecido como tinha que ser, né? Só que para esses dois aqui, tinha acabado tudo. E agora olha o que ele vai falar, que ele vai dar uma dura, né? Numa tradução, existe que é tolo, né? Tardios, nécios, né? Tardio para entender, né? E ele lhes disse, honestos, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Se não bastasse Cristo ter dito para eles, queridos, tinha a história do Antigo Testamento que eles conheciam, e que falava desse acontecimento, que isso iria acontecer, né? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus pregou para eles. Então, 11 quilômetros, daqui até Pinhais, sei lá, 4 horas, não sei. Não sei em que velocidade eles estavam andando ali, né? Mas eles conversaram muito, muito, muito sobre. Como eles chegaram na cidade deles, e Jesus não é invasivo, preste atenção nessas coisas. Um dia Jesus vai entrar, vai arrebentar e vai entrar na minha vida. Não, isso não vai acontecer. A Bíblia diz em Apocalipse que ele está à porta e bate. Se alguém abrir, ele entra. Só tem maçaneta por dentro, né? Se alguém abrir, ele entra. Se ele não abrir, ele não entra. Então, quando ele chegou aqui na cidade, Jesus fez menção, olha, versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Vamos ver se eles entenderam, eles estão tendo mais uma oportunidade, eles estão tendo mais uma chance, eu estou dando a eles. Jesus deu boa noite para eles, dá a entender que já era noite aqui, ou era tardinha, né?
E aí vai dizer uma palavra que é maravilhosa. E eles o constrangeram. Essa palavra constrangeram, queridos, é como se deixassem, é como deixar alguém sem saída. O professor que nós estávamos estudando sobre disse assim, que um dos discípulos, é como se um dos discípulos pegasse num braço de Jesus e o outro no outro, e dissessem para ele, você não vai seguir em frente. Você vai ficar com a gente. Você vai entrar. Você vai ficar, porque já se faz tarde. O sol já está desaparecendo. E Jesus entrou. Ele fez toda essa caminhada, porque ele queria que acontecesse exatamente isso. Que eles entendessem. Alguém pode pensar, mas por que eles fizeram isso? Como que eles recolheram um estranho? Porque até que eles não tinham reconhecido Jesus. Por quê, querido? Porque enquanto eles conversavam, o coração deles foi ficando mais leve. Eles perceberam que alguma coisa de bom estava acontecendo na vida deles. Porque é isso que acontece quando alguém fala de Jesus, quando alguém fala da palavra de Deus para alguém. O coração da pessoa vai ficando mais tranquilo, mais calmo, mais leve. Ele não sabe explicar, mas ele sabe que é bom. É como nós estamos aqui numa manhã como essa. A gente às vezes não entende tudo, mas a gente sabe o que é bom, a gente sabe que é verdade, a gente sabe que a palavra de Deus faz essas coisas dentro de nós. Dentro de nós. E é tão maravilhoso quando é de dentro para fora, né? Quando é de fora para dentro não é tão legal, porque aí a pessoa pode estar maquiando alguma coisa, né? Para parecer ser alguma coisa, mas quando é de dentro para fora é verdadeiro, né? É verdadeiro. E aí Jesus entra. E eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde. E essa palavra já é tarde, é para nós também hoje, querido. Não dá mais para brincar. Não dá mais para ficar pensando, será que eu vou ter outra chance? Será que alguém vai me acompanhar numas erradas da vida lá na frente? Se eu pegar alguns caminhos, não dá para brincar. Já é tarde, o sol já se declina, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, orando, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu e lhe deu. O versículo 31. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Cumpriu a missão, era isso, era para isso. E disseram um para o outro, imagine, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Você já teve essa experiência de queimar dentro, de arder, de você sentir assim? Nós estamos lendo aqui as Escrituras, né? E ela tem esse poder, né? De falar com a gente, de fazer com que a gente entenda, a gente reconheça, né? E é isso que está acontecendo com eles. E na mesma hora, isso é tudo no domingo, né? À noite aqui, eu imagino. Levantando-se, tornaram para onde? Para Jerusalém. Eles voltaram de onde eles não deveriam ter saído. E se você for continuar lendo aqui, você vai ver eles testemunhando logo em seguida. Porque é isso que conhece. Você recebe a graça, você recebe a bênção do Senhor e você quer compartilhar ela. E a sequência vai falar disso. Eu quero parar aqui porque eu quero orar. Temos a ceia para ministrar, mas deixa eu finalizar dizendo algo para você. Só aconteceu com eles, queridos, o que aconteceu, porque eles fizeram 3 coisas. Fizeram 3 atitudes. Primeiro, convidaram Jesus para entrar na casa deles. Primeira coisa. Isso sempre vai ser assim. Segunda coisa, deixaram ele assumir a posição de anfitrião e celebrar a ceia.
Isso também nós aprendemos agora recentemente com o professor. Que quem partiu o pão na casa é o anfitrião, não é um visitante. Jesus não quer ser um visitante na sua casa, na sua vida. Ele quer ser Senhor, Ele quer ser dono. Deixa Ele ser o anfitrião. Né? Esses dois deixaram Ele ser. E Ele partiu o pão e o abençoou. E foi exatamente naquela hora. Quem sabe passou um filme na cabeça deles. Nesses 3 anos atrás, quantas vezes eles viram Jesus abençoar? Lá na multiplicação dos pães, por exemplo, quando Ele levanta, Pai, né, abençoa. E o pão é multiplicado. Então, a forma como Jesus fez com que eles reconhecessem Jesus. É Ele, né? É Ele. E voltaram rapidinho para Jerusalém, correndo. Os olhos deles se abriram. E eu quero orar sobre isso. Lá acho que é 1 Reis, a Bíblia fala de um servo do Eliseu, que ele não conseguia ver o que Eliseu estava vendo. Né? Não conseguia. Às vezes a gente está tão empolgado, tão animado, tão convicto, né? Nossa, Deus está aqui, a palavra de Deus está presente, ela pode mudar, transformar, ela está fazendo, ela vai fazer, não pode não ser hoje, mas vai acontecer. E às vezes alguém está tão apático, tão distante, tão alheio, né, a tudo que Deus está fazendo, como aqueles dois estavam. Eles viram tantas coisas que Jesus fez nos 3 anos, imagina? E Eliseu orou para aquele servo. A Bíblia diz que os olhos dele se abriram. Né? E daí ele viu um exército celestial, anjos, carros de fogo, guerreiros do céu, do Senhor lá, enfim, era muito maior os de Deus do que aqueles que estavam cercando lá, humanamente falando, Eliseu. Então os olhos deles se abriram. E a gente precisa orar, se há essa necessidade, se você sente essa necessidade, né, para que os nossos olhos se abram. Lembra que Paulo também, quando ele iniciou seu ministério, Ananias foi orar por ele, e a Bíblia diz que caíram como que escamas dos olhos de Paulo, né? Porque ele não conseguia, ele era bom, ele era religioso, mas ele estava vendo de forma distorcida, não era, estava na contramão e achando que estava certo. Até que teve aquele encontro, recebeu aquela oração, as escamas caíram, e ele viu, e ele entendeu, e ele aceitou, e tem toda a história dele. Eu quero orar nessa manhã. Você pode ficar em pé? Curve a sua cabeça aqui. Eu não tenho o hábito de fazer isso, mas eu vou fazer hoje. Né? Eu sei que alguém pode receber Jesus em casa, dentro do carro, pode receber Jesus no seu local de trabalho, em qualquer lugar. Eu sei que a gente pode acertar as coisas com o Senhor em qualquer lugar também. Mas aqui, não deixe ele ser um local, um momento, onde a gente também pode fazer isso. Eu queria orar. Se há alguém nessa manhã que quer acertar a sua vida espiritual, às vezes está fazendo esse caminho de Emaús aí, e sente uma presença, mas não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Que tal convidar para que ele entre então? Para que ele seja o Senhor da sua vida novamente, governe. Eu queria orar por vocês. Se tem alguém que quer receber essa oração nessa manhã, recebendo Jesus, ou para acertar as coisas com Ele, e quiser vir receber essa oração aqui na frente, venha correndo, venha rapidinho. Quero orar por você. Eu estou convicto de que Deus está nesse lugar, que o Senhor está nesse lugar, e a intenção dEle é nos abençoar, é nos fazer entender seus planos, os seus projetos. Eu vou orar por você. Pai querido, nós te agradecemos, Deus, pela tua presença, Senhor, pela tua companhia. Mesmo quando estamos fazendo aquilo que não